Às vezes dá. Dá? Deixa eu começar antes, vai que alguém... Deixa eu não ter. Não, passa antes. Beleza, solta a música então, só pra não... Só vai... Ô, Cristiano. Cristiano. Vem aqui, Cristiano. Bom, só lembrando aqui, pessoal, depois a gente vai colocar o QR Code, vai rolar sorteios de alguns brindes, tá? De alguns apoiadores da comunidade, e também vai rolar sorteio de uma vaga no Bootcamp da Elvenworks. Só falando um pouquinho o que é a Elvenworks, tá? A Elvenworks é uma empresa especializada em monitoramento e observabilidade. Primeira empresa no Brasil especializada no tema. E dentro dos nossos produtos, a gente tem um programa de formação em SRE DevOps, onde a gente já formou diversos profissionais pelo Brasil, e grandes iniciaram na nossa antiga empresa Rivendell, e hoje trabalham em grandes companhias como iFood, AWS, Quinto Andar, entre outras empresas. E disso a gente tem o nosso programa de formação, que a gente vai sortear uma vaga hoje, uma amanhã e uma na quinta também, totalmente gratuito para vocês. Só um resumo do que faz a nossa formação. Ela vai de conceitos em nuvem, Linux, até Kubernetes, microserviços, esteira, pipeline, CI/CD. Então, a gente passa por todos esses temas dentro da nossa formação. Além também de topologias de time, agilidade, todos os temas que compõem ali dentro de SRE DevOps. Você vai me dar uma? Eu tenho uma pergunta. Então, vamos lá. É Gabriel Schmidt. Co-host. Co-host. Não, aí é só co-host@gmail, co-host, porque tem muita gente com esse sobrenome. Não, mas tem variações. Não, mas assim, desse jeito. Aí assim, ó. Dívidas técnicas conquistando a confiança do time de negócio. Vírgula. Dívidas técnicas está para débito técnico ou são coisas distintas? Não. Débito técnico é um equívoco de tradução. Mania da gente tentar traduzir coisas do inglês para portuguesar as coisas. O conceito é totalmente diferente. O conceito é dívida. Então, vamos começar, né? Aproveitar um bate... já isso aí. Vai para... E o melhor é que a gente tem um CTO aqui, e eu quero falar com esse cara aqui. Mas vamos lá. Gente, tá. Meu nome é Gabriel, nobody cares about you. Então, seguinte, vamos falar de dívida técnica. Então, quem nunca e quem não teve problemas com dívida técnica? Um fato importante é que a gente hoje, nos dias atuais, a gente está pensando muito em dívida técnica em relação a código. Mas, na minha opinião, vai muito além e, seguindo o GRAD aqui do Manifesto Ágil, a gente esquece de olhar a arquitetura. Quanto de dívida técnica arquitetural que os nossos sistemas têm. E ninguém está olhando para isso ou não está olhando como deveria. Então, o conceito de dívida técnica é a gente fazer uma provocação de um pouco mais além dessa brincadeira. Para falar disso, leis de Lehman. Conhece meu amigo CTO? 9 leis da evolução contínua de software. Lá na década de 70, se não me falha a memória, 60 e 70. 2 cientistas elaboraram algumas leis que ditam a evolução de software. Então, não é o Gabriel, não é o TDC, não é ninguém que está falando isso. São caras que estudaram muito mais sem inteligência artificial. E o que eles trazem? 2 leis. A primeira que eu acho importante a gente ressaltar, que
Um software, para continuar relevante no mercado, ele precisa estar em evolução constante. Um software que não é atualizado, ele perde relevância e ele deixa de ser comercializado, ou ele perde a sua importância para os seus stakeholders, para os seus usuários e assim por diante. Então, nós precisamos continuar evoluindo o software. Então, primeira dica, quem que está trabalhando com desenvolvimento que tem, mas o backlog, porque mudou o escopo, porque... Sim, faz parte, é negócio. Se a gente não evoluir o software, ninguém vai pagar as nossas contas. Então, o software precisa evoluir. Ponto. Agora, a segunda lei deles é a mais importante. Porque conforme o software evolui, a tendência é que a complexidade cresça. E eles dizem o quê? Se não houver esforços direcionados para combater a complexidade, a tendência é gerar o caos. Então, lá na década de 70, eles já trazem um princípio de como que a gente pode pensar em dívida técnica. Que não é só a gente pensar em backlog de produto, onde que a gente só está adicionando feature novas, sem pensar como que nós vamos pagar aquilo que a gente está devendo. E esse deveria ser o fio condutor para conversar com a área de negócio. O que eu quero dizer? Eu não acredito nem um pouco em dizer assim, não, vamos separar 4 horas por semana para o time pagar a dívida técnica. Isso não funciona. Nem um pouco. E eu quero começar a convencer vocês. O termo dívida técnica surgiu em 92, tá? E o David, o Ward Cumming, ele fez uma metáfora citando ou relacionando dívida técnica com dívida financeira. Por isso que é dívida e não débito. Claro que em inglês é debt, que daí todo mundo se apoderou e começou a chamar de débito técnico. Mas então a gente já sai combinado aqui e todo mundo que está escutando não é mais débito técnico, é dívida técnica. Certo? Não é mais débito técnico, dívida técnica. Dívida cobra juros. Esse é o conceito que o Ward trouxe. A dívida cobra os juros. Os juros é o que nos preocupa. Então, se a gente tem um time e a gente quer priorizar a dívida técnica, eu tenho que priorizar a dívida que cobra mais juros. Eu não vou pagar a dívida que está me cobrando menos juros. Eu tenho que pensar naquela que está me matando. É a dívida do cartão, é a dívida do cheque especial. E esse é o segredo para a gente pensar nisso. O que a gente chega é muito fácil um time, uma squad, uma empresa, entrar na espiral do problema que é, eu preciso evoluir. Mas para evoluir, eu adiciono complexidade. Se eu adiciono complexidade, responder uma mudança cada vez fica mais difícil. Cada vez mais eu levo tempo para entregar. Daqui a pouco é aquela discussão com o time de negócios dizendo o seguinte, time de negócio, faz tal coisa e me entrega sexta-feira? E todo mundo vai dizer, não, nem sob reza braba. Mas como se ano passado vocês faziam? Claro. A gente começou a gerar entropia no sistema. E esse é o ponto que a gente precisa combater, quebrar esse círculo vicioso. A gente tem que parar de pensar que a gente vai continuar evoluindo o software e a gente vai continuar tendo a mesma produtividade na evolução de software. A gente precisa reconhecer a causa raiz. Ou seja, o mestre Conway, a gente nunca tem tempo para fazer a coisa certa, mas para fazer a coisa errada a gente repete. Então a gente precisa parar de fazer isso. E um ponto, eu não sei se vocês conhecem, estão familiarizados com o termo desconto hiperbólico do mercado financeiro. O termo cognitivo do mercado financeiro, que é o quê? A mente humana está acostumada a trocar recompensas de curto prazo em virtude de recompensas de longo prazo.
Então, os nossos times de negócio estão acostumados a trocar algo que pode me dar uma manutenabilidade melhor no futuro por uma recompensa de curto prazo. Me entrega a funcionalidade até semana que vem. Não interessa se o pato é macho, eu quero é ovo. Então, eu abro mão da manutenabilidade para conseguir entregar, ter uma recompensa de curto prazo. E isso vai gerando dívida técnica. Mas como que eu posso medir? Como é que eu posso lutar contra isso? Existem ferramentas. SonarQube, por exemplo, ele pode indicar quanto de dívida técnica um time tem. Nesse exemplo aqui, está dizendo que tem 1,4 mil dias de dívida técnica a ser paga. E eu não editei a imagem, tá? É real essa imagem. Vamos lá. Meu querido CTO. Quando que a gente vai terminar de pagar essas 1.400 dias de dívida técnica? Oi? Mas nem com chicotadas, vai levar 2 anos e não vai terminar de pagar. Em 2 anos, o software deteriorou. Eu não tenho mais novidade no software. É trocar o pneu com o carro andando. Aí o pior de tudo é pensar o seguinte, tá, mas eu tenho 1.400, qual que eu pago primeiro? Isso aqui é quase que a gente pensar o seguinte, eu tô com um prédio pegando fogo, de 12 andares, eu tô lá no 10º andar e vou pular. O resultado de eu estar no 10º ou no 8º é o mesmo. Não muda nada. Ou seja, quando chega num cenário desses, é só esperar quando, não ir ser. Então, a gente precisa ver que software, tá, sempre tem 2 fontes que trazem custo. Se a gente vai falar com um time de negócios, eu tenho que falar sobre custo. E quais são as fontes de custo? Complexidade e dificuldade. São coisas diferentes. Por mais que muitas vezes a gente acabe intercambiando os termos. Complexidade. O que é complexidade? É coisas que têm muitos elementos e interligação entre esses elementos. Ou seja, eu ter uma arquitetura de microserviços é complexo. Por natureza. Agora, se eu tenho uma arquitetura de microserviços que é complexa e cada microserviço é difícil no sentido de compreensão de carga cognitiva, ainda é grande o microserviço, eu estou no pior dos 2 mundos. Provavelmente, o arquiteto merecia ser promovido ao mercado de trabalho. Mas, tá, a gente precisa sempre olhar complexidade e dificuldade. Esse é a chave para a gente pensar nisso. Como que a gente vai chegar? Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho um time que está pagando dívida. O que é isso? Estão matando alguém? Ei, palmas. Vamos lá. Eu tenho um time que está constantemente pagando dívida e só acumulou um dia de dívida. Só que olhar a arquitetura desse time, olha só. Constantemente o time tem que conviver com isso. Por que demora 3 meses para fazer um deploy? Por que demora para entregar uma funcionalidade? Porque o time tem que lidar com isso. E o Sonar não está medindo isso. O Sonar está vendo se tu aplicou um clean code. Então, essa é uma outra variável que a gente precisa adicionar no nosso pensamento. Arquitetura? Indicadores de arquitetura. Acoplamento eferente, aferente, grau de abstração, instabilidade dos componentes, a distância da linha D do main sequence, que é o gráfico lá, da zona da morte, zona da dor e zona de desuso. Então, tem várias métricas de arquitetura que conseguem te levar a algo assim. Por exemplo, o impacto disso aqui para times também. Pensa o seguinte, como CTO. Se eu tenho 5 times que estão trabalhando nisso aqui, eu consigo dizer exatamente qual dessas caixinhas azul é de cada time? Muito difícil seria, né? E vamos lá. Se 2 pessoas, 2 times colocam a mão no mesmo trecho de código, qual a chance disso dar certo?
Aí entra Team Topologies. Então, com uma abordagem mais voltada a dados, eu consigo medir grau de relacionamento, eu consigo medir, por exemplo, centralidade. Eu consigo medir, por exemplo, qual que é o nível de contribuição dos times nesses repositórios aqui, para saber quanto que um time está contribuindo no repositório de outro time. E se eu consigo fazer isso, eu consigo colocar uma média. Se eu consigo colocar uma média, eu consigo calcular a variabilidade dessa média. Tudo que tem variabilidade me diz o seguinte, que eu não tenho padrão. Se eu não tenho padrão, é um indício de problema. Aí eu vou investigar. Então, aonde que eu quero chegar com vocês? Não dá mais para priorizar a dívida só olhando o código. A gente precisa um pouco mais além. Um artigo sobre métricas de software, ele comenta que não tem como medir software, qualidade de software, com uma coisa junta. A gente tem que pensar em atributos separados e medir coisas separadas. E esse é o princípio, por exemplo, de ferramentas, como, por exemplo, o N-Dependent. Aqui é um gráfico de código de um sistema mostrando complexidade ciclomática. O que é complexidade ciclomática? Complexidade ciclomática é a quantidade de if que a gente coloca no código. Quanto mais if no código, mais test case a gente tem que ter. Mais caminhos diferentes a gente tem que ter. Teoricamente, é um código mais difícil de manter. Então, aqui já muda um pouco a minha perspectiva, por exemplo. Qual dívida que eu pago? Eu vou pagar onde está vermelho. Ah, mas o Sonar está me apontando um outro cara lá. Não, eu vou pagar onde que eu tenho o maior custo, por exemplo, para gerar teste. Uma outra forma, tá? E, por exemplo, no report aqui do N-Dependent, ele está me dizendo que eu tenho 9,56% de dívida. Tá? Então, cuidado ao olhar só os relatórios. Se a gente se basear só nisso, eu posso comparar, por exemplo, depois a gente compara com o do Sonar, a gente vai chegar com números parecidos. Mas se eu olho, tiro esse cara aqui e começo a olhar o que eu falei ali do gráfico da zona de dor, eu começo a perceber a relação de abstração dos meus componentes. Então, componentes que não estão na zona de dor não são componentes que eu tenho que pensar em dar refactoring. Um outro ponto, quantidade de linhas. Qual que é o tamanho do meu problema? É uma outra métrica importante. Quanto maior uma classe, maior um arquivo, alguma coisa, talvez maior é o meu problema. Então, eu preciso ter alguma visualização que me traga a quantidade de linhas, o tamanho desse problema. Aqui, essa ferramenta é maravilhosa, o CodeCine. Tá? Cara, mas é boa. Funciona. Tá? E ele traz vários alertas leves. Ele não pontuou coisas que o Sonar, o N-Dependent trouxe, porque ele olhou uma outra perspectiva de código em cima disso. Então, novamente, só ferramenta não vai funcionar. O Sonar já disse que está tudo bem. Então, onde é que eu vou confiando? Eu vou perdendo a confiabilidade nas ferramentas em si. Qual que é a dica? Tá? É a gente pensar em conceito de código saudável e agrupar dimensões diferentes. Por exemplo, eu posso pegar dimensões como complexidade, acoplamento, coesão, qualidade, segurança, unir esses conceitos ou extrair esses conceitos de várias ferramentas diferentes para aí agrupar e categorizar eles para dizer o meu código é saudável, o meu código é um problema. E não quantificar em dias. Eu vou pegar várias métricas e vou tentar transformar isso em 3 indicadores. Código bom, código com esforço e código ruim. Aí, pessoal, o que entra? Eu começo a ter um mapa de código ruim. Por exemplo, isso aqui é o CLR do .NET. Fica muito mais visual de entender aonde que eu tenho que trabalhar na dívida. Eu tenho um mapa de qualidade. Esse é o primeiro passo. Então, esse mapa de saúde é uma das formas da gente começar a ter um norte para o time de negócio. Contudo, vamos pensar o seguinte, nem todos aqueles arquivos são alterados frequentemente. Por que eu vou alterar um arquivo que eu nunca mais... Faz 6 meses que eu não mexo naquele arquivo? Só para gerar bug? Então, comecem a utilizar o Git ou a ferramenta de controle de versão de vocês
como rede social, não apenas como um repositório de código chique. Isso aqui é extraído do Git. Eu estou pegando todos os arquivos do repositório e quantos commits aconteceram ao longo do tempo. E, normalmente, a gente percebe um Pareto aplicado. 20% dos arquivos são alterados em detrimento de 80% dos arquivos. Quais os arquivos que eu vou priorizar para pagar dívida? Aqui é um outro exemplo de um projeto novo, como realmente Pareto se aplica na realidade. Então, eu tenho o indicador de onde eu pago. Aonde eu vou pagar? Aqui. Eu não vou me preocupar com a cauda longa dos arquivos. Eu vou me preocupar com os primeiros arquivos para pagar. Já filtrei muito o que a gente precisa. Uma outra perspectiva é, e se eu tenho um arquivo que eu sei que ele é complexo, ele é crítico para o meu sistema, e no último ano só teve uma pessoa que comitou, qual a chance dessa pessoa sair da empresa e me deixar na mão? De novo, essa informação está no Git. Como é que eu faço um plano de treinamento para alguém que está saindo da empresa? Olha para o Git. Então, é um repositório rico de dados para a gente tratar. Então, com isso, a gente começa a ter algumas estratégias que eu começo a olhar a complexidade, a relevância desse arquivo, desse componente dentro do meu contexto e a base de conhecimento. Isso me forma uma estratégia para negociar dívida técnica, para quantificar juro. Aí fica muito mais fácil de chegar para o time de negócio e dizer, nós vamos trabalhar nisso porque isso aqui é mais importante e vai ser mais fácil para a gente conseguir recuperar valor investido. Meu amigo CTO, faz sentido? Que bom. Se eu estou conseguindo convencer o CTO, tá bom. Então, assim, dívida técnica faz parte do backlog. E um PO deveria estar priorizando dívida técnica. PO não deveria chegar e largar para o time. Paga aí o que tu quiser. O que o time vai fazer? Pagar aquilo que ele gosta mais. Aí a síndrome do padronite aguda vai atacar, porque daí o time vai resolver todos os problemas do mundo com todos os padrões de projetos possíveis e imagináveis. Mas isso não agrega valor para o negócio. E aí, como que a gente pode avançar para amanhã? Dica rápida. Já ouviram falar de Dora Metrics? Métricas para acompanhar o nosso, digamos assim, maturidade em DevOps. Ou seja, principais métricas para saber o seguinte, de quanto em quanto tempo eu estou entregando o código em produção. O meu lead time, frequência de deploy, frequência de bug, tudo isso, tempo de recuperação, tudo isso indica o seguinte, como que eu vou convencer o meu time de negócios a pagar dívida técnica? Seguinte, nos últimos 6 meses, percebemos que o nosso lead time aumentou. A nossa frequência de deploy diminuiu. Porque a gente está trabalhando nesses arquivos que têm complexidade alta, que eles estão dentro de uma arquitetura bagunçada, então quer dizer o quê? Eu não consigo te entregar. Por isso que está aumentando o lead time. Então, por isso que a gente precisa pagar essa dívida para começar a recuperar o lead time. Outro indicador muito bom, custo do commit. Já pensaram em calcular das empresas? Qual que é o teu custo de commit da tua empresa? No tempo. Faz esse cálculo e daí reflete sobre ele. Pega o volume de commits, quer fazer uma média dos salários? O custo do Dev Júnior é tanto, o custo do Dev Sênior é tanto, do Pleno é tanto. Aí tu vai pegar quem é que fez o commit, faz o cálculo, faz a média, tu vai ter um custo de commit. Aí tu vai saber se teu custo de commit está aumentando ou diminuindo. Vou colocar mais pessoas no time. O que vai acontecer? Teu custo de commit vai aumentar. O que tu espera se tu coloca mais pessoas no time? Que teu lead time diminua, que a tua frequência de deploy aumente. Se isso não acontecer,
Por que eu coloquei mais pessoas no time? Eu sou dev, mas dev tem uma maneira de, tipo assim, precisamos entregar até sexta-feira. Não vai dar. Chora, passa metade da semana chorando. Aí acontece o quê? Chega sexta-feira, o que acontece? Entrega. Daí eu pergunto, tá, mas por que tu ficou chorando a semana toda se tu vai me entregar sexta-feira? Normal. Agora, o que a gente também pode começar a pensar é o seguinte, com esses indicadores, pensar que nem uma fábrica de automóvel. Não adianta a gente pensar que uma fábrica que produz 1.000 carros semana, por uma alta demanda, vai produzir 10.000 numa semana. Então, o time de negócio tem que entender isso do time, porque senão não adianta o time de negócio prometer algo para um cliente que vai ser desse tamanho. E essas métricas ajudam a entender isso. Outra dica, pensem como é que está a relação do código de vocês em relação à complexidade, relevância e conhecimento. Aonde que a gente está perdendo? Onde é que estão as dores? O mapa de saúde do código de vocês. Outro ponto, decisões arquiteturais que cobram juros estão mapeadas? Então, sabe aquela integração que a gente sabe que a gente deveria ter feito ela bonita e a gente decidiu fazer a integração consumindo o banco de dados do coleguinha? Isso vai cobrar juros? Está mapeado? Isso está para o time de negócios? Tem o trade-off, tem uma ADR, uma Architecture Decision Record dizendo isso? Quem tomou essa decisão e quando que a gente vai pagar? Isso que é o mais importante. E por fim, não menos importante, vocês estão considerando segurança na hora de pagar a dívida técnica ou na hora de entregar código? Normalmente a gente percebe que segurança é um dos itens mais deixados de lado. A gente teve um cliente uma vez que ele disse assim, a gente perguntou, tá, mas como que vocês tratam segurança aí dentro do código e assim por diante? Não, a gente trabalha com segurança por obscuridade. Tá, como assim? Não, é que o nosso código é tão complexo que ninguém vai entender. Não tem como roubar. Então, não adianta a gente ter esse tipo de coisa. A gente tem que pensar em segurança. Quanto seguro está o nosso código? Quanto seguro vocês estão que vocês não vão sofrer vazamento de dados? Que ninguém vai invadir o sistema de vocês por alguma falha e vai roubar dados ou derrubar o sistema de vocês. Então, essa perspectiva também é importantíssima. Eu sei que todo mundo tá louco para um happy hour, não, happy hour amanhã. Tá. Mas assim, ó, pessoal, quem quiser baixar o material, está à disposição, tá? For free. E sigam-nos. A Exímia está sempre trazendo aí contatos, materiais, vídeos. Então, sigam-nos e entrem em contato conosco. Vai ser sempre um prazer bater um papo com vocês, pessoal.